E estamos de volta para prosseguirmos na nossa missão e falarmos sobre fundamentos da estruturação patrimonial e negócios da família. Você que ainda não me segue nas redes sociais, basta me procurar dr. Célio Antônio Schlachta, você vai me encontrar e todos os dias a gente posta lá pérolas pontuais sobre estes temas. E antes de nós entrarmos no capítulo de hoje, no assunto de hoje, eu quero não justificar, mas eu quero apresentar as minhas razões pelo fato de eu não ter gravado na quinta-feira, como é de costume, tendo em vista que na semana passada nós estivemos participando de congresso, o oitavo congresso sobre direito tributário, e isso me tomou muito tempo, de modo que eu não tive oportunidade de gravar. Começava muito cedo e terminava muito tarde, então não tinha um momento adequado para poder gravar. Quando chegava em casa já estava muito cansado, e até porque eu, na semana passada, no início da semana, também passei por um procedimento cirúrgico, e isso foi bastante para me debilitar um pouco, e de modo que a gente chegava no arrasto, né? Mas eu espero que isso tenha a compreensão de todos, né? É uma razão que eu não, claro, eu não quero aqui justificar, tampouco me desculpar, né? Porque quem é bom de desculpa não precisa ser bom de mais nada. Então vamos logo ao assunto de hoje, que é nós vamos falar hoje sobre o maior risco do seu patrimônio. Ele pode não estar fora da sua família. Veja que não estamos falando aqui de empresa, tampouco de imposto, nem de estruturação. Quando alguém fala em risco patrimonial, a maioria pensa em crise econômica, pensa em inflação, pensa em processos judiciais, pensa em aumento de impostos, pensa em concorrência do mercado. Mas depois de mais de 20 anos acompanhando famílias, eu posso lhe dizer uma coisa. Os maiores riscos que eu vi raramente começaram do lado de fora. Quase sempre começaram dentro de casa. E isso é muito mais difícil de aceitar. Imagine uma família. Os pais trabalharam 40 anos, construíram patrimônio, criaram seus filhos, ensinaram valores, todos se amam. Não existe briga, não existe conflito. Então, por que tantas famílias acabam enfrentando problemas justamente quando mais precisam estar unidas? Porque existe uma ilusão muito perigosa, a de que o amor sozinho resolve tudo. O amor une, mas o amor não substitui a organização. O respeito aproxima, mas ele sozinho não substitui as regras. A confiança mútua, ela fortalece a família, mas ela não substitui a governança. Famílias felizes também precisam de estrutura. Aliás, são justamente estas famílias que mais precisam, porque possuem algo muito valioso para preservar, que são os valores da família. Imagine quatro irmãos que durante 40 anos nunca discutiram, nunca brigaram, sempre passaram o Natal juntos, sempre se respeitaram, até que surge uma decisão importante. Vender ou não vender um imóvel? Continuar ou não continuar com uma determinada empresa? Arrendar ou não arrendar uma fazenda? Investir ou distribuir os resultados? De repente, não existe mais uma única vontade. Existem quatro vontades. Nenhum deles é uma pessoa ruim. Todos querem o melhor. Mas cada um enxerga o melhor de sua maneira, de maneira diferente. É exatamente aqui que muitos conflitos começam. Não pela falta de amor, mas pela falta de um método de decidir. Famílias não se desentendem apenas porque existem bens. As famílias, elas se desentendem quando não existem critérios previamente estabelecidos. Essa frase merece uma pausa para a meditação, porque ela resume anos de experiência. Perceba como a conversa mudou. Até agora falávamos de patrimônio, agora falamos de decisões. Estamos falando aqui de decisões, tomada de decisão. E toda família patrimonializada toma decisões, e toma decisões importantes. A pergunta não é se haverá decisões difíceis. A pergunta é como essas decisões serão tomadas quando surgirem opiniões distintas, opiniões opostas, opiniões diferentes. É por isso que a estruturação patrimonial de negócios da família não começa pelos bens. Ela começa pelas regras. Antes de discutir imóveis, é preciso discutir os objetivos.
Antes de discutir as cotas de participação, é preciso discutir os critérios. Antes de discutir documentos, é preciso discutir responsabilidade. Cada um tem a sua cota de responsabilidade. Porque famílias organizadas não esperam o conflito acontecer. Elas definem antecipadamente como agir quando ele surgir. Talvez o maior risco do patrimônio da sua família nunca tenha sido um terceiro, alguém de fora. Talvez o maior risco sempre tenha sido acreditar que boas intenções substituem organização. Boas intenções são indispensáveis, mas elas precisam caminhar lado a lado de regras claras. Porque famílias estruturadas não são aquelas que nunca enfrentaram desafios. São aquelas que sabem enfrentá-los sem destruir aquilo que levaram décadas para construir. No próximo capítulo, eu farei uma pergunta que, à primeira vista, parece desconfortável, mas ela precisa ser feita. E, portanto, eu farei aqui e agora. Você está preparando herdeiros ou apenas deixando bens? Porque existe uma diferença enorme entre transmitir patrimônio e preparar pessoas para administrar. Eu sou Célio Antônio Schlatter, especialista em organização patrimonial dos negócios da família, faço parte do time Holding Brasil, e eu quero te agradecer, meu muito obrigado pela companhia até aqui. E se você ainda não me acompanha nessa jornada, basta se inscrever neste canal, não custa nada. Curta, compartilha e ao final não esqueça de deixar o seu gostei. E também não esqueça que patrimônio se conquista e legado se estrutura. Até o próximo.